A partir de hoje, já pode ser entregue as declarações do imposto de renda. A Receita começa a receber essas declarações. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui o Caio Bartini, ele é professor de Direito Tributário. Caio, primeira pergunta, já temos pergunta de assinante, deixa eu acessar aqui. A primeira pergunta é do Homero, ele diz o seguinte: despesas de saúde com animais de estimação podem ser abatidas? Caio, primeiramente, bom dia a você. Bom dia, Ana, bom dia, Homero. Agradeço a pergunta. Não, Homero, não existe qualquer previsão na legislação da possibilidade de abatimento de valores acerca de PETs, né? Então, qualquer gasto que se existe seja em relação à internação do animal, qualquer gasto que se venha a ter com saúde do PET, a legislação do imposto de renda, né, e a Secretaria da Receita Federal do Brasil com as instruções normativas não permite que isso aconteça. Mais pergunta, agora é o Jefferson quem pergunta, ele diz o seguinte: trabalho com meu pai, que é empreiteiro, e no ano passado pegamos um trabalho onde o dinheiro foi depositado em minha conta, mas o dinheiro foi para pagamento de funcionários. Não peguei recibo assinado. Tenho que declarar o imposto referente a esses pagamentos? Como faço para declará-lo? Tem que declarar, né? Independentemente se essa conta ela vai ser utilizada para pagamento de funcionário ou não, até mesmo que uma instrução normativa da Secretaria da Receita Federal exige, e a legislação também, é tentar evitar essa situação de empréstimo de conta para poder simplesmente passar com uma intermediação. Então, qualquer valor que adentre a sua conta corrente, né, seja oriundo de pessoa física ou pessoa jurídica, tem que ser declarado para fins de imposto de renda e para apuração do referido imposto. Aí deu uma pergunta aqui agora do Elcio. Ele pergunta se a pessoa falecida em maio de 2015 ainda teria que declarar o imposto de renda esse ano. Eu recebi uma pergunta do Elcio, que ele perguntou, a pessoa que é falecida em maio, né, de 2015, se ela teria que declarar ainda para fins de imposto de renda. Primeiramente, tem que se apurar, né, se existem valores, bens a serem inventariados dessa pessoa. Informe, nesse caso, o falecimento para a Secretaria da Receita Federal do Brasil, numa informação que é própria dentro da declaração, e a partir daí, então, faz todos os procedimentos a lume do que diz a própria legislação do imposto de renda aqui no exercício de 2016. O Luciano faz uma pergunta agora. Luciano? O Caio, o Daniel disse que foi demitido no ano passado, foi demitido em abril. E aí ele conta que ele recebeu a rescisão, o FGTS de 11 anos e depois complementa: só trabalhei 3 meses depois e estou parado até agora. Eu tenho que declarar o imposto de renda? Tem que declarar, né? Mesmo com essa situação de ter sido demitido, os valores que são recebidos a título de rescisão de contrato de trabalho, valores a título de FGTS, segundo a legislação do imposto de renda, elas têm que ser declaradas, não podem ser deixadas de lado. Então, nesse caso, você vai ter que declarar. O Felipe diz o seguinte: infelizmente, como muitos brasileiros, eu sou um ex-empresário, né? Infelizmente. Fechei minha empresa em fevereiro de 2015, o CNPJ ainda continua ativo, mas devido a dívidas de tributos, esse CNPJ saiu do Simples. Mesmo sem faturamento desde fevereiro de 2015 e fora do Simples desde janeiro de 2016, portanto agora, eu devo declarar? A declaração é uma obrigação de natureza acessória exigida para toda e qualquer pessoa, seja ela física ou jurídica. Então, independentemente da empresa, ela ainda está ativa, ela simplesmente está inativa de fato, não de direito. Ou seja, a empresa por si só, ela continua existindo no mundo jurídico, porque ela não teve a baixa ainda das suas atividades. Então, todas as informações, a gente não tem que declarar apenas os rendimentos por si só que são oferidos, mas também dívidas existentes. Então, essa obrigação de natureza acessória, que é uma obrigação administrativa, ela tem que ser realizada. Então, a declaração ela tem que ser feita. O Caio, a Consuelo quer saber se é obrigatório informar o número da última declaração. A informação, a Consuelo está perguntando a respeito da última informação, se precisa da numeração por si só para fins desse imposto de renda. A numeração ela é utilizada apenas para puxar as informações do imposto de renda anterior. Então, há uma necessidade de você declarar efetivamente um número da declaração anterior? Não, porque no próprio site da Secretaria da Receita Federal, a nova numeração por si só, quando você emite o recibo, já sai uma nova numeração. Então, a numeração anterior é necessária até mesmo para você puxar as informações referentes à declaração passada, mas não há uma necessidade de você declarar ela para fins desse imposto de renda atual de 2016. O Denivaldo tem uma pergunta também. Ele diz o seguinte: a pensão alimentícia pode ser declarada em separado pelo menor beneficiário? E, se possível, caso os DARFs do Carnê Leão tenham sido recolhidos em nome da mãe,
Será necessário fazer mudança nesses recolhimentos? A correção nos recolhimentos? Nesse caso, ele perguntou se a pensão alimentícia ela pode ser declarada em separado pelo menor beneficiário. Nesse caso, existe a possibilidade da declaração em separado a partir do momento em que ele não figure o menor em mais de uma declaração como dependente. Então, por exemplo, se eu sou o pai do menor, tem a mãe, independentemente de quem esteja com a guarda, declara como dependente. Agora, o menor, por si só, ele pode declarar como dependente? Ele pode declarar para fins de incidência do imposto de renda? Sim, ele pode declarar, não tem nenhum problema em termos da legislação tributária por si só que se ele constar como dependente numa outra declaração, isso passa a ser inviável. A Adriana pergunta como declarar empréstimos contraídos antes de 2015 e que não foram ainda totalmente quitados. Aí eu vou pegar uma caroninha aqui na pergunta da Adriana. Sim. Todo tipo de empréstimo precisa ser declarado, empréstimo com financeiro, empréstimo com banco, empréstimo com amigos ou parentes? O que exige, na verdade, dentro da legislação do imposto de renda, é que os empréstimos que sejam feitos superiores a R$5.000, eles devem ser declarados. Não significa por si só que o valor a título de empréstimo ele terá incidência do imposto de renda. Porque, afinal de contas, o que gera a incidência do imposto de renda é o acréscimo patrimonial. O empréstimo não está te gerando nenhum tipo de acréscimo patrimonial. Mas, nesse caso, o que a Receita Federal faz? Ela vai analisar a consistência das informações. Quer dizer, então, todo empréstimo que é realizado, a pessoa declara a que título foi realizado o empréstimo, por que ele foi realizado, a quem foi realizado, se foi recebido de uma pessoa física, de uma pessoa jurídica, se é de uma pessoa física, a declaração do CPF da mesma, para que possa haver o cruzamento de informações. Então, tem que declarar. E não necessariamente a pessoa vai recolher o imposto de renda por si só, mas ela tem que declarar. Se ela deixar de declarar, inclusive, esse valor, ela pode pagar uma multa de 20% sobre o valor do empréstimo realizado. Tem que comunicar à Receita Federal. Tem que comunicar.